A cada ano, milhares de pessoas em todo o mundo relatam encontros estranhos e incomuns com visitantes de outro planeta. Elas descrevem naves misteriosas no céu e histórias apavorantes de abdução. Algumas são fantasiosas, mas as histórias que você verá neste episódio podem ser reais. 10 incidentes historicamente registrados foram investigados e serão explicados. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. 10 experiências tão estranhas que a única explicação só pode ser de outro mundo. Conheça os 10 mais famosos incidentes onde pessoas entraram em contato com alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. De todos os incríveis eventos extraterrestres relatados em todo o mundo, somente 10 são tão impressionantes que figuram em nossa lista de incidentes ufológicos mais importantes de todos os tempos. Começamos a contagem regressiva com uma viagem a um lugar cujo nome já diz tudo. Número 10. O Triângulo das Bermudas. Em 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões bombardeiros Avenger com 14 tripulantes estavam numa missão de treinamento sobre o Oceano Atlântico, perto das Bermudas, numa área chamada Triângulo das Bermudas. E isso foi na mesma época, no final da Segunda Guerra Mundial, em que pilotos de caça norte-americanos viram bolas de luz flutuantes que foram chamadas de Foo Fighters. Quase no final do treinamento, a torre de controle do aeroporto naval de Fort Lauderdale recebeu várias ligações dos pilotos. Eles estavam assustados e desorientados. As transmissões confusas eram estranhas e depois foram cortadas. A tripulação de 14 homens e os 5 aviões desapareceu e nunca foi encontrada. Se esse foi um contato imediato, se apareceu um OVNI e afetou os aviões, então esse evento seria a maior abdução alienígena da história. Tudo o que sabemos é que os aviões sumiram. Sumiram em pleno ar, assim como outros aviões ao longo dos anos. Apesar de não haver provas, mais de 750 pessoas que passavam pelo Triângulo das Bermudas teriam desaparecido. Se elas foram abduzidas por alienígenas, então o Triângulo das Bermudas é o local com maior atividade extraterrestre do planeta. A seguir, a noite em que entramos em guerra contra um OVNI. Número 9. A Batalha de Los Angeles. Em 24 de fevereiro de 1942, logo depois de os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, 100 mil pessoas viram quando uma aeronave desconhecida invadiu o espaço aéreo de Los Angeles. Anti-aircraft guns went into action against unidentified aircraft in the Los Angeles area. Searchlights closely followed the object down the coast and kept it centered in their glare. 1.400 projéteis antiaéreos foram disparados contra o objeto, mas ele continuou no ar, sem sofrer danos. Por causa de todo o caos que esse incidente causou com todos aqueles disparos de artilharia no mar, cerca de 5 pessoas morreram no ataque. Uma das coisas mais significativas dessa história é que foi uma das primeiras vezes que as Forças Armadas negaram a possibilidade de um OVNI e continuaram a fazer isso. O exército alega que o objeto era um balão meteorológico, mas não explica por que o equipamento não sofreu nenhum dano. A maior força militar do mundo não conseguiu derrubar um balão meteorológico perdido. Ele ficou parado no céu por quase 1 hora e eles não conseguiram derrubá-lo. Eles não sabiam naquela época, mas o que as pessoas presenciaram naquela noite foi provavelmente o primeiro avistamento em massa de um OVNI nos Estados Unidos. Número 8. O astronauta de Solway Firth. 23 de maio de 1964, Cumbria, Inglaterra. Um pai leva sua filha a um parque perto da tranquila enseada de Solway Firth. Ele tira uma foto da garotinha. Mas quando o filme é revelado, ele faz uma descoberta perturbadora.
o Jim Templeton tirou uma série de 3 fotografias da filha dele. Em 2 das fotos, nada de estranho apareceu. Mas na terceira foto, tinha uma imagem bastante estranha. Alguém de branco vestindo um tipo de traje espacial com um capacete bastante visível ao fundo. A foto era tão intrigante que a Kodak chegou a oferecer um prêmio em dinheiro a quem conseguisse provar que a imagem era falsa. Mas esse prêmio nunca teve um ganhador. Até hoje, a identidade desse ser estranho é um mistério. A seguir, a contagem regressiva continua com um OVNI que se choca contra a Terra. Seres extraterrestres perseguem a polícia. E depois, o principal contato imediato que deixará você sem palavras. De seres alienígenas à espreita a abduções em massa no Triângulo das Bermudas, os 10 contatos imediatos mais famosos de todos os tempos têm o poder de chocar e apavorar. Mas a contagem regressiva só está começando. Continue descobrindo os casos ufológicos mais impressionantes de todos os tempos. Número 7. O incidente de Roswell. O incidente de Roswell se tornou um dos maiores e mais famosos casos ufológicos do mundo. Mas poucas pessoas sabem os fatos verdadeiros ligados a esse caso. 8 de julho de 1947. A base da Força Aérea de Roswell informa que recuperou um disco voador caído em um rancho perto da cidade, no Novo México. A história imediatamente domina o noticiário nacional. July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Dias depois, o exército retifica a declaração alegando que o que seria um disco voador não passava de um balão meteorológico. A história simplesmente não colou. Soldados afirmaram publicamente que foram encarregados de recuperar os destroços de um disco caído. Eles transportaram corpos de alienígenas e até um ser ainda vivo foi levado. E isso caiu como uma bomba. Em abril de 2011, o FBI finalmente decide liberar um documento de 1950. Ele descreve que discos voadores foram encontrados no deserto do Novo México e que corpos de 1 metro foram encontrados no local da queda. Essa talvez seja a prova final que pode confirmar a veracidade do incidente de Roswell. Roswell talvez seja a queda de um OVNI mais importante da história norte-americana. Mas o nosso próximo contato imediato causou um grande impacto do outro lado do mundo. Número 6. O artefato alienígena russo. Em 29 de janeiro de 1986, em Dawnegorsk, na Rússia, centenas de pessoas testemunharam um raio vermelho atravessar o céu e atingir uma montanha conhecida como Monte 611. O que os investigadores descobrem no local do impacto são provas irrefutáveis de que alguma coisa se chocou contra a encosta e desapareceu. Depois que o objeto caiu, tudo o que sobrou foi uma cratera de 3 metros de diâmetro e estranhas contas de vidro escuras. Onde estava todo o resto? Qual era a origem dessas estranhas contas de vidro? Análises químicas revelam que as contas continham quantidades expressivas de elementos raros da Terra. Mas isso não é tudo. Os russos fizeram vários testes com esses objetos e os pesquisadores e cientistas revelaram que essas contas tinham propriedades físicas estranhas. Eles disseram que elas não eram visíveis no radar. Uma das contas até desapareceu bem na frente deles. Alguns desses pesquisadores disseram que essas contas tinham propriedades antigravitacionais. A origem das contas de vidro ainda é um mistério. Hoje, elas estão guardadas em uma instalação particular em Las Vegas, Nevada. Número 5. O contato imediato em White Sands. 1964, Socorro, Novo México. Em 24 de abril, o policial Lone Zamora está dirigindo pelo deserto nos arredores do silo de mísseis de White Sands. De repente, ele viu um disco atravessar o céu e desaparecer sobre uma colina.
Zamora sai da estrada e encontra uma enorme nave circular pousada no deserto. Ele para a 180 metros dela. Quando ele sai do carro, ele nota a presença de 2 seres ao lado da nave, vestidos de branco. Ele viu 2 seres baixos fora da nave. Quando eles perceberam que ele estava olhando, parece que eles ficaram assustados. Aí eles se viraram e voltaram para dentro do OVNI. Imediatamente a nave decola e avança na direção de Zamora. Ela passa sobre sua cabeça e se afasta. O disco passou bem perto da cabeça dele. Ele até desenhou um símbolo que viu na parte de baixo da nave. Investigadores da Força Aérea Norte-Americana e do FBI vão até o local. Eles descobrem que a areia está queimada e derretida. As impressões no solo não são muito diferentes das deixadas na Lua por uma espaçonave. Um dos fatos mais importantes do incidente de socorro é a própria testemunha. Ele era muito respeitado e não havia motivo para ele colocar o emprego e a reputação em risco para falar de um OVNI. Se for real, o avistamento de Lonnie Zamora pode ser um dos primeiros contatos imediatos registrados da história da ufologia moderna. O avistamento de Lonnie Zamora é o número 5 na nossa contagem regressiva de encontros famosos com alienígenas. Mas espere até ver o que vem a seguir. De mensagens extraterrestres a abduções apavorantes e vídeos de alienígenas. Se você acha que sabe qual é o contato imediato número 1 de todos os tempos, prepare-se para uma surpresa. Não perca os últimos 4 no próximo bloco. Esta é a contagem regressiva dos 10 contatos imediatos mais famosos de todos os tempos. Você viu histórias chocantes de avistamentos, acobertamentos e quedas de OVNIs. Mas você nunca acreditaria no próximo evento e em quem ocupa o topo de nossa lista. Acompanhe a contagem regressiva final com o número 4. As Luzes de Fênix. 13 de março de 1997, a cidade inteira de Phoenix, no Arizona, fica paralisada diante de uma visão incrível no céu. Milhares de pessoas estavam aproveitando uma noite muito bonita, olhando para o céu para ter um vislumbre do cometa Hale-Bopp. Mas elas também viram umas luzes, umas esferas brilhantes em uma formação em V, de cerca de 3 quilômetros de diâmetro. E milhares de pessoas, na 6ª maior cidade dos Estados Unidos na época, descreveram os mesmos objetos estranhos. O exército dos Estados Unidos decidiu se pronunciar e disse que as luzes de Phoenix não passavam de sinalizadores disparados por jatos militares nos arredores da base aérea de Luke. Mas tem um problema. Protegido pela Lei de Liberdade de Informação, eu solicitei todos os documentos ligados a qualquer disparo de sinalizadores na noite de 17 de março. Eles mostraram algo muito estranho. A base aérea de Luke não disparou nenhum sinalizador. A explicação deles não é confirmada. Não podemos explicar as luzes de Fênix até hoje e o exército nem comenta. Estas luzes incríveis foram noticiadas como um dos maiores avistamentos em massa da história. Mas o protagonista do próximo caso ficou famoso por um contato ainda mais imediato, quando foi abduzido e levado a bordo de uma nave alienígena. Número 3. A abdução de Travis Walton. O contato imediato do Travis Walton é um dos eventos ufológicos mais incríveis da história. 5 de novembro de 1975. Éramos um grupo de 7 homens. A gente estava trabalhando nas montanhas, na floresta. Estava quase escuro. E Walton e seus colegas de trabalho voltavam para casa, atravessando a floresta Apache Sitgraves, quando viram uma luz no meio das árvores. Eu saí do carro e fiquei parado lá, olhando para ela. O som ficou mais alto e ela começou a se mover e fazia um tipo de movimento oscilante. De repente, alguma coisa me atingiu. Quando eu dei por mim, estava recobrando a consciência, mas estava sentindo muita dor. Eu vi uns seres em cima de mim e quando eu finalmente consegui enxergar melhor, eu vi essa criatura que olhava para mim. Eu mal podia me mexer. O meu braço estava muito pesado e eu estava muito fraco. O que você está fazendo? Volta aqui! Os amigos de Walton ficaram chocados quando ele desapareceu na floresta. Mas ficaram ainda mais quando ele reapareceu dias depois. Eu não sei quanto tempo se passou e eles falaram, passe a mão no rosto.
Eu fiz isso e vi que tinha uma barba de 1 semana e eu fiquei muito chocado quando eles disseram que eu sumi por 5 dias. O que Travis Walton vivenciou foi um contato imediato de 4º grau. Um contato alienígena real com a abdução. Mas o protagonista do nosso número 2 não só fez contato com um OVNI, como também trouxe uma mensagem. Número 2. O Código Alienígena. Em 26 de dezembro de 1980, oficiais da base aérea de Bentwaters, na Inglaterra, entraram na floresta Rendlesham para investigar uma série de luzes onde o radar indicou a possível queda de uma aeronave. Depois de entrar na floresta, o sargento Jim Peniston e uma equipe pequena de soldados viram um OVNI que pousou bem diante deles. Ele se aproximou da nave e colocou a mão sobre a superfície. Mas quando fez isso, Peniston ficou paralisado, enquanto um código misterioso foi transmitido para sua mente. Uma comunicação telepática. Houve uma explosão de luz branca. E eu não vi nada. Eu fiquei cego. Eu só via 1s e 0s piscando. Somente 30 anos depois é que outra testemunha, John Burroughs, viu o código e percebeu o que Peniston tinha recebido. Nós abrimos o caderno e ele chegou numa página cheia de 1s e 0s. Eu dei uma olhada e falei, isso é código binário. A equipe decifrou o código, que revelou uma mensagem chocante. Exploração da humanidade. Depois, coordenadas de latitude e longitude e contínuo para o avanço planetário. Esta mensagem alienígena pode revelar os segredos do futuro da humanidade ou de seu passado. Mas nosso próximo relato chocante pode nos colocar frente a frente com seres alienígenas. Número 1. Os verdadeiros homens de preto. Em 14 de outubro de 2008, o gerente de um hotel de Niagara Falls comunicou ter visto um OVNI para as autoridades locais. Mas esse era só o começo. No dia seguinte, o gerente recebeu ligações desesperadas dizendo que 2 homens não humanos tinham entrado no hotel. As testemunhas disseram que esses 2 indivíduos não tinham cílios nem sobrancelhas. Eles não piscavam. Uma pessoa disse que era como se pudessem ler a sua mente. Eles eram os homens de preto. Como todos os outros contatos imediatos, este pode nos aproximar mais da vida alienígena do que jamais imaginamos. E é por isso que eles ocupam a lista dos 10 contatos imediatos mais importantes de todos os tempos.